Meus irmãos, queria fazer um combinado com vocês aqui, um tratado, um propósito. Não tenho nada contra o propósito, mas um combinado, que nós possamos ler um salmo por dia. Um salmo por dia. O livro é lindo, o livro é maravilhoso. Então que nós possamos fazer esse combinado, esse tratado. Eu vou levantar, vou abrir os meus olhos, vou levantar e eu vou por instantes esquecer de tudo e ler um salmo. Eu não consigo ler, a minha mente está ainda dormente, está acordando ainda de manhã, então faça de meio-dia, ou faça à noite antes de dormir, mas que possamos, meus queridos, ler um salmo por dia, amém? Ali nós encontraremos palavras do rei Davi, que foram atribuídos a ele, palavras de Moisés, palavras de Salomão, palavras de Asaf. Então nós vamos encontrar palavras de homens de Deus e vão nos instruir. Isso vai alimentar a nossa fé, sim, com certeza vai alimentar a nossa fé. Vamos ouvir as palavras do rei Davi nas suas dificuldades. Quantas dificuldades ele enfrentou, meus irmãos? Perigos, e ele não desanimou. Moisés, estamos chegando nas últimas palavras de Moisés, e ele não desanimou, e ele está exortando o povo ainda, ele está falando para o povo não desanimar, para o povo seguir. Salomão. Então nós vamos entender um pouquinho da vida de cada um deles, amém? Então que nós possamos fazer isso, meus irmãos, ler um salmo por dia, um salmo, apenas um, que não durmamos sem ler um salmo, amém? Se você acordar e puder fazer isso, ótimo, melhor ainda. Então que possamos ler um salmo por dia, um salmo, um salmo, um salmo. E quando nós chegarmos no Salmo 139, eu tenho certeza absoluta, que vocês vão entender por que eu fiz esse pedido para vocês. Salmo 139. 139. Salvo engano, acho que ele é o capítulo mais grande da Bíblia. Se não for ele, é um dos mais. Ali, exatamente ali, Davi vai falar 100% da lei de Deus, dos mandamentos de Deus. Cada versículo, cada palavra, ele vai expressar isso. Amém? Então que nós possamos fazer isso, meus queridos. Meus irmãos, como eu já mencionei, estamos chegando ao fim do livro de Devarim, do livro de Deuteronômio, da repetição da lei. Moisés está falando novamente aquilo que ele já havia falado. Ele está tratando novamente com o povo daquelas questões espirituais, burocráticas, acerca de leis, terras, conquistas. Exatamente isso. E a porção semanal, a nossa paraxá dessa semana, ou da semana que passou, ela é exatamente isso. A semana passada nós lemos Kitetse, que é quando saíres. Agora é Kitavô, quando entrares. Entrares aonde, meus irmãos? Eles estão próximos a Canaã, muito perto da terra prometida, da terra que mana leite e mel, da terra esta prometida aos nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó.
É só eles passar o Jordão agora. Eles estão próximos. E Moisés sabe disso. Moisés sabe que não vai entrar. Moisés sabe que não vai participar das conquistas. Quando eles adentrarem em Canaã, eles vão conquistar Jericó. Depois Ai, o Ai, são cidades cananitas. E depois Hebron, e assim vai indo. Uma conquista, outra conquista, outra conquista. E Moisés, não, ele sabe disso, mas ele não vai conquistar. Ele não vai pelejar, ele não vai guerrear. O homem que conduziu esse povo, povo de dura serviço, até aqui, até esse exato momento, ele não vai entrar na terra prometida. E são as últimas palavras. Moisés está se despedindo deles. Moisés está se despedindo deles. E nós vamos chegar lá. O próprio Deus, ele vai chamar Moisés no Monte Nebo. E ali ele vai morrer. Ali ele vai ser sepultado. E essa paraxá, ela traz muitas coisas. Ela vai tratar sobre a questão das primícias, ou seja, quando eles adentrarem a terra prometida e começarem a produzir frutos, 7 frutos, 7 tipos de frutos. Então as primícias, a primeira parte, eles terão que trazer ao sacerdote. Vai falar sobre os dízimos, sobre em hebraico é maaser, a 10ª parte de tudo aquilo que eles conquistarem, que eles ganharem. E não necessariamente é dinheiro aqui. Para eles trazerem os dízimos também e as primícias, aonde o Senhor fizer habitar o seu santo e poderoso nome. Aonde isso? Aonde eles erguerem o tabernáculo, ali. Uma vez por ano, nas festas, o povo traria as primícias, o povo traria os seus dízimos, e assim sucessivamente. E aqui, meus irmãos, nós vamos adentrar nessa paraxá, e ela vai emendar com a outra paraxá, e com a outra paraxá, sobre o que? Os 2 caminhos, a bênção e a maldição. A bênção e a maldição. Moisés vai fazer questão de exortá-los aqui, vai enfatizar isso bastante, e novamente, e de novo, sobre as bênçãos e as maldições. E meus irmãos, isso aqui, as palavras de Moisés, as palavras escritas nesse livro, ecoam por décadas, por anos, por milhares de anos, até chegar a nós, nesse exato momento. Não foi apenas para eles, e nós vamos chegar lá, nessa paraxá, onde Moisés vai falar isso. Moisés vai emprestar a boca dele para Deus falar, e Deus vai dizer: essas leis, esses mandamentos, esse pacto, essa aliança, não é apenas com esses que estão aqui, não é. Isso quer dizer o quê? Será que respinga em nós também? É claro que sim. Não existia só hebreus aqui, era uma miscigenação de povos, egípcios, bárbaros e tantos outros. Tinha o natural da terra e tinha também o estrangeiro. Mas a Bíblia, as narrativas vão falar que existe uma lei, apenas uma lei, para o natural e para o estrangeiro. E o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, vai tratar disso. Vocês que eram estrangeiros, que estavam longe desse pacto, dessa aliança, agora em Yeshua, você é estrangeiro, vocês são enxertados nisso, nessa aliança. Então vivam nessa aliança, vivam sob esse pacto. É por isso que essas palavras de Moisés ecoam por toda a eternidade. Amém? Elas ecoam, elas chegam até nós e nos trazem vida e vida em abundância. E quando eu entendi
entendi essas palavras, isso, meus irmãos, me tornou uma pessoa melhor. Me tornou. Eu quis ser melhor para agradar esse Deus, para agradar esse Deus que fez as promessas, esse Deus que chamou Abraão, que chamou Isaac, que chamou Jacó. Esse mesmo. São os nossos patriarcas. Então vejam, Moisés vai falar para eles: olha, vocês estão aqui, da banda do lado de cá do Jordão. Quando vocês passarem o Jordão, vai ter uma cidadezinha lá chamada Siquém. Siquém. Cidade esta profética, muito profética. Muitos reis foram elegidos ali. Muitos pactos foram feitos ali. Muitos altares foram feitos ali. Abraão fez um altar ali para o Deus poderoso. Jacó fez um altar ali. Josué vai fazer um altar ali. Então os sábios vão falar que ali é como se fosse um portal místico que liga os céus e a terra. Existem muitos lugares místicos na Bíblia que nós não entendemos. Ah, mas por que ali? Por que exatamente ali? Por que aquele poço naquele lugar? Meus irmãos, nada é coincidência. Nada. E nós não entendemos. Com essa mente natural nós nunca vamos entender. Isso é algo sobrenatural, é algo místico. Místico. Muitas coisas nós nunca vamos entender com a nossa mente natural, como diz o apóstolo Paulo. Nós nunca vamos entender. Agora, aquilo que está apostos ali para nós, é a nossa obrigação entender. Aquilo que está descoberto, é nossa obrigação entender. Aquilo que está encoberto pertence a quem? A Deus. E Moisés ele fala isso. Aquilo que está encoberto pertence apenas a Deus. Agora, aquilo que está desencoberto, cabe a nós buscar o entendimento e tentar entender. Amém? Vejam, existem 2 montes ali. Existe uma cidadezinha lá embaixo. E existem 2 montes. 2 testemunhas. Sempre 2 testemunhas. O Monte Ebal e o Monte Gerizim. O Monte da bênção e o Monte da maldição. Ebal e Gerizim. Bênçãos e maldições. Você que trouxe a Bíblia, vamos para os textos. Deuteronômio capítulo 27, versículo 1. Deuteronômio 27, capítulo 1. Moisés e os anciãos de Israel deram ordem ao povo, dizendo: guarda todos estes mandamentos que hoje te ordeno, no dia em que passares o Jordão, a terra que te dera o Senhor teu Deus. Levantar-te-ás pedras grandes e as cairás, ou seja, pintarás pedras de cal. Havendo o passado, escreverás nelas todas as palavras desta lei, para entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, terra que mana leite e mel, como te prometeu o Senhor, Deus de teus pais. Quando houveres passado o Jordão, levantarás essas pedras que hoje te ordeno no Monte Ebal, e as cairás. Ali edificarás um altar ao Senhor teu Deus, altar de pedras, sobre as quais não manejarás instrumento de ferro. De pedras toscas edificarás o altar do Senhor teu Deus, e sobre ele oferecerás holocaustos, sacrifício queimado, todo ele. Versículo 7. Também sacrificarás ofertas pacíficas
ali comerás e te alegrarás perante o Senhor teu Deus. Nestas pedras escreverás muito distintamente as palavras todas desta lei. Falou mais Moisés, juntamente com os sacerdotes, levitas, a todo o Israel, dizendo: guarda silêncio e ouve, ó Israel, hoje vieste a ser povo do Senhor teu Deus, portanto obedecerás à voz do Senhor teu Deus, e ele cumprirás os mandamentos e os estatutos que hoje te ordeno. Amém? Olhem para mim por um instante. Vejam a ordenança do próprio Deus. Vocês vão pegar umas pedras, não vão talhar elas, pedras brutas, vão pintá-las com cal e vão escrever nelas todas as leis, todos os mandamentos. Para quê? Para inculcar na mente deles. O que Deus queria com isso, meus irmãos? Ensinar o povo. Mas não era a maneira mais correta, não era a maneira mais inteligente. Nessa época, para esse povo, era sim, exatamente isso. Monte Ebal e Monte Gerizim. E agora, continuando, versículo 11. Moisés deu ordem naquele dia ao povo, dizendo: quando houveres passado o Jordão, estarão sobre o Monte Gerizim para abençoarem o povo estes 6 tribos de Israel: Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. Versículo 13. E estes, para amaldiçoar, estarão sobre o Monte Ebal: Rubem, Gade, Aser, Zebulon, Dan, Naftali. Os levitas testificarão a todo o povo de Israel em alta voz e dirão: maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição abominável ao Senhor, obra de artífice, e a puser em lugar oculto. E todo o povo responderá: o que? Amém, assim seja. Versículo 16: maldito o que desprezar o seu pai ou a sua mãe. E o povo dirá: amém. Maldito aquele que mudar os marcos do seu próximo. E todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que fizer o cego errar o caminho. E todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. E todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que se deitar com uma madrasta, porquanto profanaria o leito do seu pai. E todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que se ajuntar com um animal. E todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que se deitar com a sua mãe, aliás, com a sua irmã, com a sua filha. Perdão, maldito aquele que se deitar com a sua irmã, filha de seu pai, ou filha de sua mãe. E todo o povo dirá: amém. Versículo 23. Maldito aquele que se deitar com a sua sogra. E todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que ferir o seu próximo em oculto. E todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que aceitar suborno para matar pessoa inocente. E todo o povo dirá: amém. Maldito, versículo 26, aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. E o povo dirá: amém. Olhem para mim. Isso é só o começo. E ele vai enfatizar isso, e nós vamos chegar nas próximas paraxás, nos outros escritos, nas outras maldições. São mais, aqui tem 11 maldições. Vejam, meus queridos irmãos, vejam, 11 maldições postas aqui, 11. Mas são 12 tribos, mas tem 11 maldições.
12 tribos, 11 maldições. Veja que aqui é um pacto, é um novo pacto, ou um pacto renovado. Deus vai tratar todas aquelas alianças que ele fez no início, lá em Horebe, quando ele deu os mandamentos, as leis, todas elas, desde Abraão até aqui. Ele faz de novo. Veja que Deus sempre está fazendo um pacto com o povo, sempre está reestabelecendo a aliança. Deus nunca, meus irmãos, nunca quebra a aliança dele. O homem, nós quebramos a aliança. Nós somos infiéis. O povo é infiel. É por isso que ele está recasando com o povo de novo aqui. É como se fosse um matrimônio. Vejam as testemunhas. Vejam o noivo, vejam a noiva. Ele está casando de novo com o povo. Ele está trazendo o povo para o seu pacto, para o pacto renovado de novo. E ele espera que o povo não quebre. Mas o povo vai quebrar de novo. Pela dureza do coração do povo, pela dureza do nosso coração, o povo vai quebrar a aliança de novo. Ele vai rasgar. Mas Deus não vai rasgar. E aí, meus irmãos, aí tem uma consequência. Para cada ato nosso tem uma consequência. Nesse plano natural e no plano espiritual. Como diz o apóstolo Pedro, tudo que nós ligarmos aqui é ligado no céu. Tudo que nós ligarmos aqui é ligado no céu. Quando nós fazemos as nossas orações aqui, nós não fazemos diretamente no céu, mas nós abrimos um canal. E alguém ouve as nossas orações. E as nossas orações são, por muitas das vezes, atendidas. Então é um canal que nós abrimos. Céu, aliás, natural, sobrenatural. Natural, sobrenatural. 2 montes, 12 tribos, 6 de cada lado. Os levitas falando as maldições. Olha, se vocês fizerem isso, são malditos. Se fizerem isso, são malditos. E todo o povo, como lá em Horebe, quando Deus desceu sobre o monte Horebe, e houve trovões, relâmpagos, o monte sacudia, o monte fervilhava, e o povo ouviu. Eles não viram Deus, eles ouviram a voz de Deus, os 10 mandamentos, os 10 pronunciamentos. E o que o povo falou também? Amém, amém, assim seja. Ou seja, o povo novamente está se comprometendo aqui. Ok, a narrativa bíblica não diz que o povo não disse amém. Não, eles deram ok, sim. Nós sim seremos malditos se nós fizermos isso. Nós sim seremos malditos se nós fizermos aquilo. Meus irmãos, isso tem um impacto tremendo no mundo espiritual. E quando nós oramos, quando nós buscamos, quando nós nos comprometemos com Deus de fazer isso ou aquilo outro, e nós falhamos, e nós somos pegos nas nossas próprias palavras. Traçando um paralelo para os nossos dias, é exatamente isso. Exatamente isso. Tem uma narrativa bíblica que diz: olha, vocês não recebem aquilo que vocês pedem porque vocês não pedem bem, vocês não sabem pedir. Vocês atropelam a oração, atropelam as palavras. Então, meus queridos, nós temos que aprender. Nós temos que ser inteligentes quando nós fizemos as nossas orações. Quando nós nos achegarmos perto de Deus, perto do sagrado, nós temos que ser inteligentes, saber pedir, saber. Vejam, são 12 tribos, mas tem 11 maldições. E aqui, é claro, é apenas uma opinião dos sábios tratando sobre isso. Eles vão falar que aqui Simeão está fora, não tem maldição para Simeão,
Mas cada uma dessas maldições aqui é direcionada ao cabeça de cada uma das tribos. E se nós vamos entender, se nós vamos voltar a ler novamente lá do Gênesis, é exatamente isso. Maldito o homem que se deitar com a sua sogra. Maldito o homem que se deitar com a mulher de seu pai. O que o Rubem fez? Por que o Rubem foi amaldiçoado? Profanou o leito do seu próprio pai. Então aqui, os sábios dizem que cada maldição dessa aqui é direcionada a uma das tribos. Alguém fez isso, então não faço mais. Alguém fez isso, alguém pecou aqui, não faço mais. Não faço. Maldito o juiz que se corromper. A maioria dos juízes foram levantados da tribo de Judá. Então Deus está falando para eles: não se corrompam, não se corrompam, saibam julgar com justiça, com retidão, não cometam injustiça. Maldito o homem que levantar imagens e adorar como se fosse Deus. É a primeira maldição. Nas paraxás anteriores, nós vamos entender que a tribo de Dan, isso, levantou muitos altares, adorou deuses estranhos. Então Deus está direcionando cada uma das suas maldições aqui para uma das tribos, segundo os sábios, é claro. E isso faz sentido, sim. Então ele está falando, ele está expondo para eles: olha, está vendo o pecado que vocês cometeram aqui? Isso é maldição, isso é totalmente contra a minha palavra. Não façam isso, por quê? E nós vamos chegar nessa paraxá. Deus vai falar: assim como as bênçãos vão correr atrás de vocês, se vocês andarem nos meus caminhos, sobre os meus mandamentos, sobre os meus estatutos, assim como as bênçãos vão chegar até vocês, vão acompanhar vocês, a maldição também vai acompanhar vocês. A maldição vai correr atrás de vocês. A maldição vai perseguir vocês. A maldição vai separar vocês e jogar para os 4 cantos do mundo. A maldição vai fazer isso. Por quê? Porque eles erraram. Porque eles pecaram. Porque eles fizeram o quê? Quebraram justamente essa aliança. Eles quebraram. Estabeleceu-se uma aliança. E Deus diz: olha, se vocês fizerem isso aqui, vocês vão quebrar a aliança. Eles foram e fizeram isso aqui e quebraram a aliança. E nós vamos chegar lá. Por isso que essa paraxá ela vai conectar com as outras próximas. Aqui Deus está começando os ditos dele. Chamou novamente o povo, reuniu todo o povo. Moisés falou: olha, esse é um pacto novo, aliás, um pacto renovado. Eu estou pegando todos aqueles pactos que eu fiz com vocês, que vocês quebraram, e colocando num só. Aqui, todos eles reunidos. Agora não quebrem, andem por esse caminho. Ele enfatiza isso, meus irmãos. Ele diz: andem nos meus mandamentos, sobre a minha lei, sobre a minha Torá, sobre a minha instrução, que vai levar vocês a reta justiça, que vai levar vocês à vida. Amém? Isso são palavras que ecoam até nós, que chegam até nós, que vão chegar, que já chegaram até nós. E esses textos aqui, para que nós possamos olhar e entender como Deus é bom, como Deus é maravilhoso, como Deus fez as suas alianças com o povo dele no passado, com os estrangeiros, com o órfão, com a viúva, e como Deus faz aliança com nós hoje, através de Yeshua, de Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam que em Cristo já é uma nova aliança, é uma outra, englobou todas essas, englobou tudo. Por quê? Porque o povo quebrou. Em uma era o povo quebrou, na outra era o povo quebrou, em outra era o povo quebrou, e assim vai indo. E Deus fez o quê? Ele mesmo se manifestou em forma corpórea. Mas Deus não pode. Claro, pode, Deus pode tudo. Como que Deus não pode?
Deus se manifestou em forma corpórea e morreu. Olha só. Ah, mas Deus pode morrer? Como assim? Deus morre e revive? Isso gera uma confusão na cabeça de muitas pessoas. Yeshua representava o Deus Todo-Poderoso. Por isso que Deus morreu. Porque na pessoa de Yeshua estava a presença de Deus, estava a representação de Deus. Por isso que ele morreu. Para quê? Para casar novamente. Com quem? Com nós. Romanos capítulo 7. O povo não entende isso. O povo não entende isso. Romanos capítulo 7. É claro que nós não vamos ler agora, mas para que vocês possam entender e ler em casa. Ali vai tratar justamente da lei do casamento. Lei esta que está muito exposta, dita na Torá. Depois que o homem dá a carta de divórcio para a mulher, ele não pode mais voltar com essa mulher. Agora, se ele morrer, ele está livre para contrair novas núpcias. E é por isso que esse Deus que fez esse pacto aqui com esse povo, na pessoa de Yeshua, fez um novo pacto, uma nova aliança, uma aliança renovada, e morreu e reviveu para casar de novo com a noiva dele. O mistério é lindo, é lindo. E é uma coisa espiritual, sim, é claro, muito espiritual. E nós temos que entender isso, meus irmãos, na área espiritual e não na área natural. Então, essas palavras, elas chegam e nos impactam e nos tocam nos dias de hoje. E por isso que a palavra é viva. Se daqui a 100 anos, 200 anos, 1000 anos, alguém vai ler isso. Se o mundo chegar até lá, se o mundo durar até lá, as pessoas vão ter esse entendimento. Uma palavra que dura, que navega, que viaja por gerações e gerações e gerações e gerações, unindo em Yeshua o natural e o estrangeiro, o natural da terra e o estrangeiro. Amém? Fiquem de pé, meus irmãos. Nas próximas paraxás, nós vamos entender porque elas se conectam. São as últimas palavras. Últimas palavras de Moisés.